Então temos uma partícula que vai ser lançada verticalmente para cima. Sua velocidade escalar inicial é de 20 metros por segundo. Isso significa que o examinador orientou a trajetória verticalmente para cima, já que a velocidade inicial é positiva. De fato, orientamos a trajetória no sentido inicial do movimento, em geral. Adotando-se gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, ou seja, o corpo será somente sujeito à força gravitacional após abandonar a minha mão, determine a velocidade escalar da partícula ao atingir a altura máxima, ou seja, a velocidade escalar no instante de inversão do sentido de movimento. Bem, veja que eu orientei minha trajetória verticalmente para cima. Sabemos que a gravidade sempre aponta para baixo. A aceleração escalar, então, é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Se a orientação da trajetória é oposta à orientação da gravidade, γ é igual a menos g. Lancei o corpo verticalmente para cima e quando ele atinge a altura máxima, a velocidade do corpo torna-se zero, já que ele está na iminência de inverter o sentido do movimento. Ou seja, ao atingir a altura máxima, a velocidade escalar da partícula é nula. Já na questão B, queremos calcular a altura máxima da partícula. Bem, ao lançar a partícula, observe que novamente a orientação positiva para cima da trajetória, gravidade sempre apontando para baixo, a aceleração então é igual a menos g. Lancei o corpo. Quando ele atingir a altura máxima, sabemos que a velocidade escalar da partícula é zero. Chamei o ΔS da posição inicial à posição final de h. h será a altura máxima. Muito bem. Vamos determinar então essa altura máxima utilizando a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes γ vezes ΔS. A velocidade no ponto mais alto é zero. O corpo está na iminência de inverter o sentido de movimento. A velocidade inicial, 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10 vezes h. Então, 2 vezes menos 10h, menos 20h. Passe para o outro lado da igualdade, como falam alguns matemáticos. Temos que 20h é igual a 400. Então, h é igual a 400 dividido por 20, 20 metros. Agora vamos calcular o instante que a partícula atinge a altura máxima. Lembre-se, vincule a altura máxima ao instante que ela está na iminência de inverter o sentido do movimento, ou seja, que a velocidade escalar dela vale zero. V igual a V0 mais γt. No ponto mais alto da trajetória vertical, a velocidade é zero. Velocidade inicial 20 e a aceleração escalar menos 10. Lembre-se que orientamos a trajetória para cima e a gravidade aponta para baixo. Então, 10t igual a 20, t igual a 2 segundos. Agora, vamos calcular o instante que a partícula volta ao solo, ou seja, o instante que a partícula volta ao ponto de lançamento. Bem, as condições de ida e volta são iguais. Então, dizemos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Num move com inversão, se um corpo passar por uma mesma posição duas vezes, com certeza o tempo total de voo corresponderá ao tempo necessário, o dobro do tempo necessário para que a partícula atinja o ponto de inversão. Ou seja, se a partícula demora 2 segundos para subir, demorará 2 segundos para descer à posição inicial. Portanto, o tempo de voo, 2 vezes o tempo de subida. Portanto, tempo de voo, 2 vezes 2, 4 segundos. Agora, vamos completar a tabela que relaciona a velocidade e a posição com o tempo. Bem, a equação horária dos espaços diz que S igual a S0 mais E0t mais meio de γ ao quadrado. A posição inicial estamos admitindo zero. Velocidade inicial, 20. Γ menos 10. Então, a equação horária dos espaços, 20t menos 5t ao quadrado. Observe que é uma função de segundo grau. Muito bem. Então, para t igual a zero, temos que S igual a 20 vezes 0 menos 5 vezes 0 ao quadrado. A posição inicial é zero. Para t igual a 1, 20 vezes 1, 20 menos 5 vezes 1 ao quadrado. 5, 20 menos 5, 15 metros. Para t igual a 2, 20 vezes 2, 40. 40 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 5 vezes 2 ao quadrado, 20. 40 menos 20, 20. Para t igual a 3, 20 vezes 3, 60. Menos 5 vezes 3 ao quadrado. 5 vezes 9. Então, 60 menos 5 vezes 9, 45. 15 novamente. E para t igual a 4, 20 vezes 4, 80. Menos 5 vezes 4 ao quadrado. 80 de novo. 80 menos 80, 0. Agora vamos construir a tabela da velocidade com o tempo. No move, V igual a V0 mais γt. Velocidade inicial, 20. Γ menos 10. Lembre-se da orientação da trajetória. Então, V igual a 20 menos 10t.
Então, para t igual a 0, a velocidade vale 20. 20 menos 10 é 0, 20. Para t igual a 1, 20 menos 10 vezes 1. 20 menos 10, porque 10 vezes 1 é igual a 10. Então, a velocidade escalar é igual a 10. Para t igual a 2, 20 menos 10 vezes 2. 20 menos 20, 0. É o instante de inversão, você lembra? Para t igual a 3, 20 menos 10 vezes 3. 10 vezes 3, 30. 20 menos 30. Então, nós vamos encontrar menos 10 metros por segundo. Para t igual a 4, 20 menos 10 vezes 4. 20 menos 40. 20 menos 40, menos 20 metros por segundo. Agora, vamos fazer o gráfico da posição com o tempo e da velocidade com o tempo com os dados obtidos da tabela anterior. Então, para t igual a 0, tínhamos posição 0. Aí está o ponto do gráfico. E para t igual a 0, a velocidade era 20. Então, para t igual a 0, posição 0. Para t igual a 0, velocidade escalar 20. Essa é a velocidade escalar inicial. Observe. Para t igual a 1, a posição era 15. E para t igual a 1, a velocidade era 10. Portanto, para t igual a 1, posição 15. Para t igual a 1, velocidade 10. Observe no gráfico. Para t igual a 2, a posição era 20. E a velocidade era 0. Então, para t igual a 2, temos no gráfico da posição com o tempo o vértice do arco de parábola, o instante a partir do qual ocorre a inversão do sentido de movimento. Para t igual a 2, s igual a 20. E para t igual a 2, a velocidade vale 0. Observe. Para t igual a 3, a posição é 15 e a velocidade escalar é menos 10. Então, para t igual a 3, posição 15 e a velocidade escalar menos 10. E, finalmente, para t igual a 4, a posição é 0 e a velocidade escalar é menos 20. Observe. Aí estão os pontos que caracterizam esses pares ordenados. Então, a posição com função do tempo é um arco de parábola com concavidade para baixo. Lembre-se que o vértice do arco de parábola da posição em função do tempo representa o instante a partir do qual ocorre a inversão do sentido do movimento. E o gráfico da velocidade com o tempo é uma função de primeiro grau típica de um movimento uniformemente variado.